Então, agora sim, boa noite, pessoal. De desenvolvimento para Web 1. A gente vai tratar na aula de hoje sobre formulários HTML, certo? Agora, como eu falei antes, a gente vai tratar sobre, do ponto de vista do front-end, não back-end. Então, a gente usa a tag abreForm e fechaForm, para criar um formulário HTML. E dentro dela vai outras tags HTML para formar o nosso formulário, certo? Além disso, essa tag form aí, ela tem basicamente dois atributos, que é o method e o action, tá? O method, ele é a forma como você vai enviar os dados para o lado do servidor. Então, temos o método get para o método get e o método post para o método post. A gente vai tratar mais detalhes do método get e método post mais para frente, de qual você vai utilizar. Qual que eu utilizo, o get ou o post, certo? A gente vai ver os detalhes entre um e o outro. E, além disso, temos como atributo o action, que representa a URL, script ou programa, que irá processar os dados do formulário. Por exemplo, action igual a /login. A gente tem um exemplo aqui de formulário HTML. Veja que eu tenho aqui form, método, post e o action igual a /login, certo? Aí a gente tem, então, tags HTML que vão compor para a gente esse formulário, certo? Deixa eu colocar esse formulário aqui, só como exemplo para executar, para vocês verem o que é que eu estou tratando exatamente, certo? Eu estou tratando disso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Visual Studio Code. Salvar aqui como form.html. Já completei com... Botei exclamação, enter. Aí ele já completa tudo para mim, né? E tá aqui o meu formulário, certo? Vou abrir meu formulário aqui para vocês verem o que é que eu estou falando com o formulário. É isso aqui, ó. No caso, como exemplo, eu tenho como formulário aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho como exemplo um formulário onde o usuário vai digitar o nome do usuário dele, a senha e ele tem um botão de login, certo? E tem esse frame aqui, essa caixa aqui, delimitando nos nossos elementos de formulário, certo? Bom, a gente vai tratar com mais detalhes cada elemento desse aí, no decorrer dessa aula. A primeira pergunta que eu vou fazer é, no meu form eu tenho um método, tá? Que vai ser usado para envio dos dados. Eu tenho o método get e o método post. Então, quando é que eu uso o get e quando é que eu uso o post? Get é usado para o cliente deseja obter um recurso do servidor. Que tipo de recurso? Um arquivo, uma página web, um formulário. Então, eu uso get para isso. E post é usado quando o cliente deseja enviar dados para o processamento no servidor, certo? Embora eu possa também passar dados via get. Então, passa algum dado via get para ajudar a obter algum recurso, como o ID de algum produto, tá? Então, eu posso passar dados também via get, posso, tá? Esses dados aí, eles vão codificados na URL da página que você está querendo acessar, certo? Então, como eu falei aqui, ó, o get passa os dados codificados no cabeçalho da aquisição, no caso, a URL, e o post passa no corpo da requisição. Então, você tem que lá ver, se você for usar via post, você vai ter que ver na tecnologia do back-end como é que você vai para pegar um request, certo? Via post do front-end que está mandando os dados para você, tá? E o get tem algumas limitações. Primeiro, que limitação que ele tem? Ele tem um envio de caracteres que variam de acordo com o cliente servidor, que pode ser 255 bytes até 2.000 caracteres. Aí isso aí vai depender do servidor. Mas normalmente, limite pelo menor. Assuma que o envio de caracteres pelo método get só pode ser feito até 255 bytes. Não passe disso, certo? Enquanto que no post não há esse limite. Tá joia? Por exemplo, no YouTube, eu quero enviar, fazer um upload de informações, sei lá, de um comentário bem grande que a pessoa fez lá no vídeo. Então, se eu vou fazer esse comentário aí, eu vou fazer via método post, tá? Enquanto no método get, eu só posso fazer até 255 bytes, né? No mínimo. Mas, aliás, no máximo. Porque, embora há servidores que possam ir até 2.000 caracteres, assuma
que no máximo, que você não sabe qual o servidor que você está tratando, então assuma que no máximo são apenas 255 bytes, tá certo? Além disso, eu não coloquei aqui, mas tem outra característica fundamental que é o seguinte: quando você manda os dados via GET, era até bom colocar isso depois no slide. Quando você manda os dados via GET, esses dados são em plain text, ou seja, você vai mandar esses dados, eles vão codificar na URL, e qualquer pessoa pode ler isso aí. Qualquer pessoa pode ver a URL e interpretar esses dados que estão sendo enviados. Ao passo que, via post, esses dados não são vistos. O que significa? Significa que você está passando um login e senha, principalmente senha, que é um dado sigiloso, utilizando um método. Se você utilizar via GET, todo mundo vai ver a senha que está sendo enviada, certo? Ao passo que via post, não. Então, se você vai enviar algum dado que seja sigiloso, sempre envie via método post, nunca via método GET, tá certo? É bom adicionar esse detalhe. Depois eu posso colocar até no slide, certo? Bom, então a gente tem a tag label, tá? Que ela define um rótulo para o elemento do formulário e é útil para leitores de tela, porque o leitor lerá o rótulo em voz alta quando o elemento de entrada for localizado. Ajuda os usuários que têm dificuldade em clicar em regiões muito pequenas, porque quando o usuário clica no texto do rótulo, ele alterna para o input correspondente, certo? O que significa? Significa o seguinte, ó. Se eu tenho aqui o formulário, quero clicar nessa caixa de texto aqui, usuário. Como eu associei o label do usuário à caixa de texto aqui, então quando eu clicar no nome usuário, quando eu clicar aqui no nome usuário, como eu fiz, ele automaticamente já seleciona a caixa de texto pertencente ao usuário, certo? Isso é muito bom, isso é muito interessante, porque facilita do usuário poder clicar, né? Agora, para você fazer isso, você tem que fazer com que o atributo for do label seja igual ao ID do input ao vinculado. Ou seja, seja igual ao atributo ID do input que você vai vincular. O label com o input. Certo? O que é que faz o elemento field set? Abre field set, fecha field set, né? Abre a tag, tem a tag de abertura field set e a tag de fechamento field set. Ele agrupa os elementos relacionados ao formulário, tornando-os mais fácil de ser seguido. Quanto mais fácil de ser seguido, maior a chance de preenchê-lo corretamente. Também posso incluir um legend, que adiciona uma legenda para cada field set, descrevendo a razão de cada agrupamento. Tá? Isso é um adendo a mais. Bom, então agora a gente vai começar a falar dos inputs. Tá? Eu tenho o input type test, que é o padrão. Certo? O padrão é input test. Se você não botar nenhum type, ele assume que o padrão é teste. Mas sempre coloque o type, certo? Dos inputs. Então, define um campo de texto de uma única linha. No caso, esse daqui que está selecionado aqui como usuário ou como senha, certo? Senha não, porque senha ele mostra escondido, é outro type que a gente vai ver já já. Certo? Mas no tipo de usuário aqui, essa caixa de texto aqui do tipo usuário, ele é um type test. Certo? Deixa eu selecionar lá. Pronto. Então, eu tenho um form label, que eu boto label for nome, igual ao nome fecha label, e o input type test, ID nome e name nome, tá? É sempre importante você botar tanto o ID nome quanto o name nome, porque quando você for mandar o via post ou via get, ele vai utilizar esses atributos aí para relacionar o campo com o valor, certo? Então coloque sempre o ID, nome e name, nome. Importante também, veja que o for aqui do label é igual ao ID do input, tá certo? Estão vendo isso aí, gente? Deixa eu selecionar lá para ver. Matheus já até tem perguntas aqui. Matheus está assim, esses get e post são a mesma lógica do mapping do back-end para manipular dados e tal. Sim, Matheus, exatamente. Se sua pergunta for o que eu estou pensando, tá? Que a gente pode enviar dados via get, via post para o back-end, exatamente. Esse front-end aí, você no front-end vai dizer se você está enviando via get ou via post, certo? Professor, e quando for usar o put ou usar o patch, tá?
Bom, para usar o put e para usar o patch, aí você tem que fazer uma famosa gambiarra, certo? Geralmente o pessoal pode colocar um type test invisible, certo? Escondido lá, aí bota o tipo de envio que ele está fazendo, se é put ou patch, aí vou lá do lado do servidor, você processa isso aí, certo? É uma gambiarra mesmo. Por quê? Porque o browser não está pronto para lidar com o put ou patch. Você pode fazer um request HTTP para ele fazer com o verbo, né? O verbo dele ser put ou patch. Mas o browser não está pronto para lidar com esse tipo de coisa. Certo, Willy? Não sei se deu para responder sua pergunta. Deu sim? Pronto. É gambiarra. Vá por mim, é gambiarra. Certo? Matheus, eu respondi a sua pergunta, Matheus? Beleza. Então vamos continuar. Desculpa aqui que eu não vi aqui, mas vou botar os slides aqui para poder ver as perguntas de vocês no chat. Certo? Outros atributos que a gente tem no input, gente. A gente tem o required igual a required, tá? Placeholder igual a mensagem. Value igual a valor padrão. Autofocus, que é igual a autofocus. Size igual a um tamanho n. E max length igual a n, que é um tamanho máximo também. Certo? São todos atributos que você pode colocar no seu input type. Type test, tá? O required é para você dizer assim, olha, é obrigatório o preenchimento desse input aqui, certo? É obrigatório o preenchimento desse input type aqui. O placeholder, ele bota uma mensagem lá na caixa de texto que quando você seleciona, ele some com essa mensagem. Geralmente você bota assim, digite seu nome aqui, coloca o nome do seu endereço, essas coisas, né? Que o usuário pode colocar, tá? O value, você assume um valor padrão já no input test. O autofocus é para fazer ele selecionar automaticamente aquele input quando você abre o formulário, tá? O size, ele vai determinar o tamanho da caixa de input. E o max length é o tamanho máximo daquela caixa de texto, certo? Os atributos são autoexplicativos, tá? Pelo menos os nomes, né? Pelo menos eu acho, né? Bom, temos um input type password, que define um campo do tipo password. Aí temos aí o exemplo que a gente viu aqui, tá? Temos o labels for senha igual a senha, o input type password, ID senha, name senha. Aí vai mostrar esse cara aqui, ó. Do jeito que tá aqui. Que quando você botar uma senha qualquer, ele vai botar essas bolinhas. Bota bolinhas ou bota asterisco, né? Então isso é para o usuário não ver a entrada de dados. Então esse input aí é do tipo password, certo? Temos o input type submit, que define um botão para submeter os dados do formulário para um script programa do lado do servidor. O script programa é especificado por meio do atributo action do formulário. Exemplo, aí eu tenho aqui, ó, um form método post, um action barra criar conta, aí criei um nome, um label, botei um type test para o nome que o usuário vai digitar e botei um input aqui, ó, submit para criar conta, tá certo? Então ele vai mostrar para mim um formuláriozinho com o botão submit, onde está escrito criar conta, que quando você apertar nele, aí ele vai enviar os dados via método post, tá? Para essa URL aqui, ó, que vai ser a URL lá do seu site lá, barra criar conta, tá certo? Temos um input type reset, que ele faz o quê? Ele define um botão que redefinirá todos os valores do formulário para seus valores padrão, tá? Se você não definir um valor padrão, aí ele vai botar em branco, certo? Isso é aquele famoso botão que quando você aperta ele apaga todos os dados do formulário, certo? Aí tem um exemplo aí do input reset, certo? Vamos botar ele aqui para vocês verem. Tá aqui, ó.
Deixa eu apagar esse form daqui. Vou botar esse novo aqui. Vou salvar. Vou dar um reload. Então tá aqui, ó. Seu login. Aí tá com valor padrão aqui, certo? Aí você bota o seu valor, seu login. No caso, sei lá, Fabrício. Tem a senha, que botou aqui. Aí você botar login, ele vai submeter esses dados via post para o formulário. Mas se eu apertar apagar dados, olha o que acontece. Ele reseta para os valores, os dados padrão, certo? Cadê aqui? Veja que em peça eu botei valor, a senha é sua senha, botei já com a senha e com o value seu login. Eu poderia ter colocado, seria bem melhor aqui, em vez de value, ter colocado um placeholder, né? Seria bem melhor, né? Aqui, ó. Botar um placeholder. Acho que seria bem melhor do que esse value, né? Pronto. Botou login, aí você bota seu login e você bota a sua senha, certo? Botou apagar dados, ele reseta, certo? Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Tranquilo. Isso aqui não tem muito o que fazer não, é tranquilo demais. O input type radio, que define um botão de rádio. O que é um botão de rádio? É aquela opção de seleção que só pode selecionar um número limitado de escolhas. Então, o valor atributo name precisa ser igual para todos. Então, temos aqui um exemplo de input do tipo radio. Veja, eu tenho ó, input type radio, ID Java, name linguagem, value Java. Aí eu tenho input type radio, ID Python, name linguagem. Veja que o name, que é linguagem, é igual para todos, ó. Todos que tem o radio, certo? Então, é assim que ele vai saber qual que você está marcando, se é um ou outro, tá? Vamos botar isso aqui para vocês verem como é que é. Tá aqui, ó. Escolha sua linguagem de programação favorita. Tem um exemplo aqui. Para cá. Então tá aqui, ó. Escolha sua linguagem de programação favorita. É Java, é Python ou é JavaScript. Veja que ele só permite a seleção de um por vez, tá vendo? Tá joia? Certo? Vamos seguindo. Eu tenho o checkbox, que aí o checkbox permite fazer o quê? Você deve selecionar 0 ou mais opções de um número limitado de escolhas, tá? Então tá aqui, ó. Diferentemente lá do radio, eu só posso marcar um, mas o checkbox permite que eu marque mais de um. Então tá aqui, ó. Vamos botar como é que a gente usa o checkbox? Então tá aqui, ó. Marca a linguagem de programação que você domina. Você domina Java, Python e JavaScript também. Se domina as três, então marca as três. Se não, você só domina Java e JavaScript, marca essas duas. Tá certo? No projeto que eu vou pedir para vocês fazerem, vai ter formulário, viu, gente? Ready Checkbox, para ser obrigatório, também usa required? Sim. Sim, Atos. Se você quiser que seja obrigatório, você bota um required. Tá certo? Beleza, vamos seguindo. Aí tem o button, que define um botão que permite mais estilos visuais, como adicionar uma imagem ao texto. Ou seja, se você quiser fazer um botão com mais enfeite, com mais estilo visual, botar uma imagem, enfeitar no texto e tudo mais, aí você pode usar a tag button, tá? O padrão é ser um botão do tipo type submit, mas pode ser button ou pode ser reset, certo? Então, você muda o type do button para ser reset ou submit. Mas se você não botar o padrão, vai ser submit, certo? Então, tá aqui o button, você bota para criar. No caso, o botão é criar conta, né? De um formulário de criar uma conta, certo? Temos o input type, o tipo para color, que define um campo de entrada que deve conter uma cor.
E dependendo do suporte do navegador, pode mostrar um seletor de cor. Esse é bem bacaninha. Vê só que legal. Tá aqui, ó. Input, type. Veja que sim, detalhe, veja que os inputs não fecham, né? Ele é uma tag de abertura só, tá? Deixa eu ver aqui, type color. Type color. Eu nem apaguei o texto de cima. Deixa eu apagar. Então tá aqui, ó. Ele aparece essa caixinha aqui para quando você clica aqui, ó, você pode selecionar uma cor. E embaixo ele bota os valores RGB dessa cor, certo? Note que esses carinhas aí, se eu não me engano, é do HTML5, tá, gente? Não é qualquer browser que vai abrir esse carinha, não. Tá joia? Mas os mais novos, eu acho que de uns 4, 5 anos pra cá, já abre, certo? Se você botar isso no browser e o cliente não conseguir visualizar isso aqui corretamente, manda ele atualizar o browser. É mais fácil. Diz, ó, atualiza o browser. Certo? Temos um input tipo date, que define um campo de entrada que deve conter uma data. Dependendo do suporte do navegador, pode mostrar um seletor de datas, tá? Então, vamos botar esse carinha aqui para vocês verem. Type date. Aqui, ó. Seleciona uma data para você colocar, ó. Então, você já coloca isso aí, ó. Tem gente que bota código JavaScript para fazer esse cara. Não, no HTML5 já tem suporte a ele. Então, você já pode colocar ele direto, certo? Aí ele vai selecionar uma data qualquer. Tá? Aqui você muda o mês. Você pode limpar. Pode botar hoje e assim por diante. Certo? O type date time local é para ele botar uma data e hora sem time zone. Tá? Dependendo do suporte, pode mostrar um seletor de data e hora. Como é que funciona isso aqui? Funciona assim, ó. Bem bacana também, certo? Aqui, ó. Date time local. Então tá aqui, ó. Você seleciona aqui desse lado aqui a data que você quer e desse outro lado aqui você seleciona a data, a hora e o minuto que você quer, certo? Então tá aí, 20 de nove de 2023, às 23 horas e 7 minutos, certo? Se você quiser rolar aqui, você pode rolar ele aqui com o botão do mouse, tá? E você pode selecionar um outro horário, tá? Como pode selecionar um outro minuto também, certo? Dúvidas até agora, gente? Bacaninha, né? Eu quero só ver a criatividade de vocês na hora do projeto. Quero só ver. Temos um input type e-mail, que define um campo de entrada que pode conter um e-mail. Dependendo do suporte do navegador, o endereço de e-mail pode ser automaticamente validado quando submetido. Alguns celulares reconhecem o tipo e-mail e adicionam um .com no teclado para facilitar a digitação. Tá? Como é que funciona esse type e-mail? Funciona assim, ó. Ele vai mostrar como se fosse uma caixa de texto, tá? Mas serve para você digitar um e-mail. Tá aqui. Type e-mail. eu@eu.com. Parece uma caixa de texto, mas como eu falei lá no slide, ele tem algumas facilidades, tá? No caso da escrita do e-mail. Você pode botar um input type image, que define uma imagem como botão do submit. Então, o arquivo dessa imagem é definido pelo atributo source, SRC, né? SRC é o arquivo. Então, se você quiser fazer uma imagem para fazer o submit, você pode usar esse type image aí, certo? É interessante que às vezes a pessoa quer fazer um botão todo estilizado, todo diferentão e tal. É mais fácil ele fazer a imagem daquele botão como uma imagem e mandar carregar via input type image, tá certo?
Quais as facilidades, prof? Do e-mail você pode fazer essa facilidade daqui, ó. Essas facilidades aqui, ó. Dependendo do suporte do navegador, pode ser automaticamente validado quando submetido, ou seja, se você esquecer de colocar arroba, ele faz, esqueceu de colocar um arroba. Aí ele fala, tá? E se você estiver usando um celular, ele já deixa um botãozinho .com para você completar no seu e-mail. Tá certo? Tem essas facilidades aí. Temos o Input Type File, que define um campo para selecionar arquivo e um botão Browser para fazer o upload dos arquivos. Vamos ver como é que funciona esse cara aí. Input Type File. Carreguei aqui. Então tá aqui, ó. Escolha o arquivo, aí ele aparece para você selecionar o arquivo que você quer enviar. Certo? Você seleciona. Deixa eu botar um arquivo aqui qualquer. Open. E ele mostra o nome do arquivo aqui, ó. FIA conteúdo semanal.txt. Tá certo? O que mais? Temos o Input Type Hidden, que define um campo invisível para o usuário, permite que desenvolvedores coloquem dados que não serão vistos ou modificados pelo usuário. Pronto. Aí dentro desse cara aí, desse Input Type Hidden aí, é que você pode, por exemplo, mandar escrever put ou patch como método HTTP quando você fazer um get e um post. Aí lá no lado do servidor, você vai receber via get ou via post aquele método lá. Aí você vai ver lá naquele campo hidden o que é que está escrito lá dentro. Se for put, você vai mandar interpretar aquilo ali como se fosse um request tipo put. Se for um patch, você pode mandar representar como um request tipo patch. Certo? Tá aqui, ó. Frequentemente armazena também no banco de dados campos que precisam ser atualizados quando o formulário é submetido. Tá? É outra característica que ele tem. Temos o Input Type Month, que permite que o usuário selecione um mês de um ano, dependendo do suporte do navegador, um seletor de data demonstrado. Esse é que nem aquele seletor de data que a gente já viu, certo? Temos o Input Type Number, que define um campo de entrada numérico, também define um conjunto de restrições sobre números que podem ser aceitos, tá? Então tá aqui, ó, Input Type Number. Input Type Number. Então tá aqui, ó. Você pode selecionar aqui, ó, 1, 2, 3, e aparece esses pins aqui, que você pode colocar aqui e selecionar a quantidade de numérica que você quer nesse campo, certo? Isso é muito útil quando você está dizendo assim, estou fazendo um site de venda de ingressos. Aí você faz, tá, quantos ingressos o usuário vai querer? 1, 2, 3, 4, 5. Então você pode colocar um botão desse aqui para o usuário, ou o usuário digita quanto ele quer 20. Ou ele daqui, ó, já começa a acrescentar ou diminuir quantos ele quer, tá certo? Pode ser usado para produtos também, né? O cara quer comprar tantos produtos, aí quantos ele quer? 1, 2, 3, 20, 50. O Input Type Range, que define um controle cujo exato valor do número não é importante, ele mostra um slide control. O intervalo padrão varia de 0 a 100, mas um conjunto de restrições é aceito, certo? Então vamos ver como é que funciona esse Input Type Range. Input Type Range. Então tá aqui, ó. Atualizar. Então tem esse slide control aqui, ó. Que você pode selecionar ele aqui, só que ele não tem um ajuste fino exatamente de qual é o valor que está entrando, né? Ele tem uma noção. Aqui mais ou menos aqui é 50%, aqui é uns 70%, 80% e assim por diante. Certo? Input Type Search define um campo utilizado para buscas. Se comporta igual a um campo para texto, tá? Mas a gente utiliza para fazer buscas, tá? Não tem muita diferença não. Mas tem no HTML, tem no padrão HTML, né? Então tá aqui, ó. Input Type Search. Atualizei. Então, ó, você pode pegar ele e fazer uma busca nele, certo? Clicar aqui no X ele apaga, ó. Tem essa facilidade também, né? São pequenas facilidades que tem nos inputs, né? À medida que você muda.
O input type tel... Oi? Esse search é pra fazer filtro no site? Você pode fazer para usar filtro, para fazer busca no site, pode fazer um monte de coisa com ele, né? Tá certo? Beleza. O input type tel, que define um campo para conter o número de telefone. O atributo pattern regex define um padrão do número, em que regex é a expressão regular que define um formato de número. Alguém já ouviu falar em que é uma expressão regular? Regex. A gente abrevia como regex, ou como regex, ou regular. RX não. Regex mesmo. Expressão regular. Regular expression. Alguém já ouviu falar em expressão regular? A gente fez um projeto de Java. Você usou uma expressão regular, Atos, para fazer o quê? Para limitar o que seria nos campos, né? Pronto. Do mesmo jeito, você pode usar esse aqui no campo tel para você definir qual telefone você pode usar. Você pode usar ele também no input type test também, viu? Esse pattern aí. Tá joia? É outro campo, outro atributo que você também pode colocar. Certo? O input type time, ele permite escolher uma hora, que nem aquele seletor de data e hora que a gente viu antes. Tá? Temos o input type URL, que define um campo de entrada que deve conter o endereço URL. Dependendo do suporte do navegador, o campo URL pode ser validado automaticamente quando submetido. Ou seja, se não tiver o HTTP, ou HTTPS, não sei o que tal, ele vai dizer assim, essa URL aqui está inválida. Certo? O input type week, que define pode ser uma semana de um ano, que é a mesma coisa, parecido com aqueles inputs de data e hora que a gente viu antes, tá certo? Só que agora ele faz para um dia da semana. E temos o select, define uma lista de elementos no formato de um combo box, tá? Como é que funciona esse select? Funciona assim, ó. Vê que interessante. Veja que tem eu boto select, né? Tem um botão aqui ID linguagem name linguagens. Aí tem vários options values, tá? Value para Java, Python e JavaScript, tá certo? Que ele vai definir para qual value você selecionou, certo? Então tá aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Então tá aqui, ó. Selecionei, escolha uma linguagem. Você quer Java, Python ou JavaScript. Então vai usar um combo box, usa o select, tá certo? Temos o data list, que é parecido com o combo box, tá? Ele especifica uma lista pré-definida de opções e é um elemento tipo input. O atributo list do elemento input deve ser referido ao atributo ID do elemento da data list. Exemplo. Aí vamos colocar aqui, ó. Olha como é que ele coloca. Ele coloca um input tipo teste, aí bota para você selecionar se você quer Java, se você quer JavaScript, ou se você quer uma outra qualquer, né? Tá joia? Para limitar o que seria nos campos. Ah, sim. Isso aí foi a resposta da expressão regular. E teste área. Define um campo de entrada de múltiplas linhas. Uma área de texto. Se você quer escrever, por exemplo, um comentário, por exemplo, normalmente um comentário lá do YouTube seria, no caso, uma teste área, certo? Porque ele permite múltiplas linhas para você poder escrever. Então, como é que seria um teste área? Seria assim, ó. Deixa eu botar aqui. Tá aqui. Aqui.
Escreva aqui sua mensagem. Aí você vai escrever sua mensagem, certo? E assim por diante. Tá joia? Tá ok, gente? Então, terminou aí. E essas são as referências bibliográficas que tem para você poder ver com mais calmas aí. Até, eu não coloquei todos os atributos dos inputs, mas coloquei só os principais, certo? Dê uma olhadinha nas referências para você ver os outros atributos que tem dos inputs que você pode encontrar. Tem muitos atributos, tá? Muitos atributos mesmo, certo? Alguma dúvida, gente? Facinho, né? Não. Só basicamente bota um input e você vai lá botar um input do jeito que você pretende mostrar o dado, né? Tá joia? Parece ser fácil para mim, é só lembrar depois na hora da prova. O problema é esse. O problema é esse. Mas não vou pedir nada estrambólico não, certo, gente? Só vou pedir os mais comuns. Teste, vou pedir teste, posso pedir e-mail, URL, que mais? Posso pedir password, teste área, select, tá? Nada de outro mundo não, só os mais usuais, tá? Esse negócio de pedir coisa de outro mundo não é comigo não. Tá joia?